A arte drag, o transformista, é uma arte de múltiplas expressões artísticas, e nela podemos criar qualquer persona estética ou narrativa que imaginarmos. A arte drag coexiste na linha tênue entre a vida real e a arte. E nesse workshop nós vamos aprender um pouco mais sobre a história da arte drag, da arte transformista, e eu vou compartilhar com vocês também as minhas experiências e as minhas habilidades que adquiri nesses 6 anos como performer drag. E também vou ensinar passo a passo como fazer uma maquiagem básica para drag kings e drag queens. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse workshop tão especial para mim. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de poder mostrar para você o quão maravilhoso e tão vasto é esse universo da arte drag. Uma expressão de arte muito potente, muito forte, muito bela e, acima de tudo, híbrida, que borra os limites entre a arte, né? Performance, música, teatro, dança, pintura, artes plásticas, enfim. O universo a se explorar dentro da arte drag é infinito. Então está feito o convite para você participar desse workshop, que vai ser mais do que incrível ter a sua presença e poder apresentar um pouco desse universo. Esse workshop vai ser prático e teórico, então eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a arte drag, da onde ela veio, contar um pouco das minhas experiências nesses 6 anos e principalmente ensinar vocês a dar o primeiro passo dentro dessa arte. Então, se você tiver maquiagem, já pega aí o que você tiver na sua casa e participa comigo. E não esqueça, claro, de interagir comigo, né? Comente, curta, diga o que você acha. Eu sempre leio todos os comentários, eu gosto de acompanhar. E principalmente, se você fizer esse workshop e você aprontar aí na sua casa, criar, se inspirar, enfim, me manda, eu quero ver, eu quero saber, eu quero ter registrado, porque isso é muito importante, é muito legal. Eu sigo nessa missão de fazer com que todo mundo um dia experimente a arte drag, porque é uma arte tão potente, tão maravilhosa, e é assim mesmo, a gente vai transformando o mundo com uma lantejoula por vez, né? Como dizia a famosa pensadora Gaga, Lady. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma breve apresentação, né? Eu me chamo Victor Xavier, eu sou artista performer, multiartista e produtor aqui da região de Sorocaba. Eu trabalho com arte drag fazem 6 anos, então eu tenho uma boa experiência para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi nesses anos como artista drag e quão maravilhoso é essa expressão. E na maior parte das vezes ela é muito pouco difundida, é uma arte tão maravilhosa, enfim, espero que vocês gostem. Eu tenho a minha persona, né, drag, que se chama Úrsula, mas é muito importante a gente ressaltar também que dentro da arte drag não existem só drag queens, tá? Existem drag kings e drag queers. Eu crio a Úrsula faz 6 anos e eu defino a Úrsula com algumas palavras, assim. Ela é misteriosa, ela é sedutora. Se ela é uma vampira, eu não sei, assim. Esse é o grande mistério dela. E toda vez que a Úrsula entra em cena, ela rouba todas as atenções. E isso é tão legal e engraçado da arte drag, porque o Victor é completamente contrário a tudo isso. Se eu puder passar longe dos holofotes, longe dos grandes centros, eu passo. Acho que eu tenho esse espírito um pouco mais reservado, mas quando eu coloco isso na arte, nessa expressão artística, isso torna uma forma muito maior do que eu imagino, muito maior do que eu tenho noção, e é muito legal isso na arte drag também, porque ela proporciona uma experiência de si de outra forma. Essa performance interagindo com a sociedade que tem essas questões de gênero muito forte, e você criando uma relação imagética, né, de imagem e imaginação e instigando isso nas pessoas, é muito legal, é muito potente e eu me divirto e é sempre uma experiência única, eu nunca sei o que vai acontecer. Agora chega de papo, eu disse que seria teórico e prático, então vamos lá, vamos pro prático. Eu vou começar prendendo um pouco do meu cabelo, senão ele vai me atrapalhar um monte, né? E o nosso rosto é a nossa tela, né? A gente vai projetar aqui toda essa história, toda essa narrativa que a gente cria para essa persona. Então a maquiagem, essa composição vai ter muita influência no que você criou para essa persona. E se é a primeira vez que você está fazendo, não se preocupe em ter uma persona criada assim do dia para a noite. Você não precisa. Tenha em mente algumas coisas que ela possa gostar, cores, formas, enfim, para você começar a ir montando. E fazer a arte em geral, e na arte drag não seria diferente, é só experimentando
praticando que você vai ganhar jeito, né? E vai entender como isso funciona pra você. Primeiro eu comecei limpando a minha pele, né? Eu lavei toda a minha pele pra preparar ela, pra ela não ficar tão agredida depois da maquiagem. Eu usei aquele sabonete líquido que é meio 2 em 1, então ele tem um primer junto, então ele já faz um pouco da preparação da pele, e eu passei um outro primer antes disso. Então minha pele tá assim pronta pra receber a base, a maquiagem, enfim. A maquiagem que eu vou fazer é uma coisa meio Victoria, assim, metade do rosto vou fazer como drag queen e metade do rosto como drag king. Isso para mostrar um pouco das diferenças e das possibilidades que você pode brincar. Claro, eu vou mostrar uma base, né? Vai ser uma maquiagem simples para quem tá começando, e eu separei produtos básicos. Então, se você não tem todos esses materiais, não tem problema. Você pode substituir por alguma outra coisa. Mas em geral são materiais básicos. Eu vou mostrar as diferenças para vocês. Aí do lado da tela tá os materiais que eu vou usar, né? Para começar, vamos cobrir a sobrancelha. Você vai falar para mim assim: "Mas passar cola na sobrancelha sai depois?" Sai, nada que a água não resolva. Então, para você colar a sobrancelha, você vai precisar fazer bem assim, ó. Você vai puxar todos os pelos de trás para frente, vai soltando um a um, enquanto você vai passando a cola. Ou seja, no sentido contrário que ele nasce. Aí você vai soltando, ele vai voltando. Isso para que ele fique bem colado, e quando você fizer uma expressão, ele não quebre, descole. Você vai soltando bem devagar, sem pressa. Essa é a parte mais demorada da maquiagem. Se você fizer ela certa, você faz só de uma vez e não leva tanto tempo. Eu já terminei, mas eu continuo passando, porque eu quero que ela pegue bem. Depois eu volto para trás e para frente de novo. Essa é uma técnica usada em várias maquiagens artísticas, inclusive, né? Agora que você passou, você vai perceber que ficou um monte de cola ao redor. Você precisa tirar um pouco dessa cola, porque senão ela vai secar e vai estragar a sobrancelha. Então o que você vai fazer? Você deixa o dedo úmido, né? Você molha um pouquinho de água, né? E passa só nas laterais, como se você fosse e deixar só na sobrancelha. Aí você vem com papel, um lencinho umedecido e tira só nas laterais da sobrancelha, para deixar bem certinho. Quando você fizer isso, você vai voltar com a cola e vai passar mais uma camada, porque é natural que ele solte um pouco. Então você vai fazer, essa é a segunda camada, certo? Volte com a água para tirar o excesso de cola. Pessoal, não deixem nunca esses pedaços de cola, porque isso aqui vai estragar toda a maquiagem depois. Tenha certeza disso. Agora eu vou fazer desse lado enquanto seca aqui, depois eu volto e faço a terceira camada, tá? Agora eu volto para esse lado e passo a terceira camada. Isso para ficar bem grudado, tá, gente? Vai dar um efeito maravilhoso depois. E como nossa produção é chique, vai ter uma imagem de referência aí do lado da maquiagem que a gente vai fazer. Então, passo a passo, eu vou mostrar essa referência e aí vocês vão poder olhar e ver como que eu estou fazendo no meu rosto. Lembrando que cada rosto é diferente, então isso vai mudar um pouco de rosto para rosto, mas é importante que você treine para ganhar habilidade. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer coisa que vocês sintam de falar, comentem aqui embaixo e aí eu vou ver, vou responder, enfim. E não esqueçam de curtir. Agora que tá seco, tá certinho, é importante que a gente evite ficar fazendo muita expressão nessa região, porque senão vai craquelar, né? Vai abrir toda a maquiagem. Agora vem a parte do pó translúcido, ou no meu caso da maisena. Sim, chegou a hora dela brilhar. Eu vou passar ela em toda a sobrancelha. Isso aqui vai sumir, tá? Ele vai ficar meio transparente, não vai ter cor nenhuma, só para terminar de secar essa cola que ficou. Para cobrir a sobrancelha, eu faço de duas formas. Uma mais barata e uma que tem um investimento um pouco maior, mas vale super a pena. A primeira eu pego esses corretivos que vem tipo nesses batom assim e passo ele todo em cima. Então ele já vai fazer uma cobertura. É importante que você não aperte muito para que não solte a cola. Uma outra forma é usar um clown branco, que é aquela tinta de palhaço, mas de uma boa qualidade para ela não rachar, né? Para ela ficar certinha, bem bonita. Eu gosto mais dessa, porque eu tenho mais controle e cobre melhor. Quando se pensa em arte drag, primeiramente se pensa a questão de gênero. E a arte drag tem a ver com gênero desde que ela nasce, no primeiro momento. No primeiro momento que a arte drag aparece, né, que viria a ser o embrião da arte drag e da arte transformista, nasceu nos teatros.
justamente porque as mulheres não poderiam participar dos teatros, então os papéis femininos eram interpretados por homem. Então aí surge a possibilidade, né? Ninguém sabe ao certo, todo mundo cogita, que o nome drag significa dressing resembling as a girl, ou seja, vestido parecendo uma mulher. Isso porque a sociedade era completamente machista, então os homens representavam esses papéis. E isso acontecia em vários lugares no mundo. Acontecia nos teatros gregos, acontecia no teatro elisabetano, inclusive na famosa peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, a Julieta era interpretada por um homem. E também no teatro tradicional do Japão chamado Kabuki, que até hoje continua com essa tradição. Aí quando você terminar, você volta e cobre tudo com uma base de média alta cobertura para cobrir a sobrancelha, cobrir toda a sua pele. E vamos secar um pouco a pele para dar continuidade, né? E com a participação efetiva das mulheres no teatro, essa arte continuou viva, mesmo que não fizesse parte desse contexto político, social da época. A arte continuou viva através dos artistas transformistas, mas ela acabou tomando um cunho mais underground com o tempo porque ela foi muito associada com os homossexuais, com a comunidade LGBT e, consequentemente, essa forma de arte acabou também sendo perseguida, reprimida, né, pela sociedade, enfim. Agora que fizemos, né, a base, vamos continuar fazendo a nossa pele. Então vou definir. Esse lado vai ser o lado masculino, drag king, e esse lado drag queen. Bom, vou começar com a luz, né, a base mais clara. No lado feminino, nós vamos fazer formas mais arredondadas. No lado masculino, formas mais pontiagudas. Então vamos lá. Essa vai ser a luz, né, dos olhos, embaixo do olho e tal. Então vou fazer ela nesse sentido, até aqui. Para esse drag king e essa drag queen, eu não vou fazer uma maquiagem super artística, tá? Eu vou deixar ela um pouco mais simples, que é só para dar a base para vocês criarem em cima dela. Vou deixar até aqui mais ou menos. Depois aqui eu volto esfumando mais tarde. E no lado drag king, eu vou puxar ela até mais para baixo, ó. Formando meio que um triângulo aqui, ó. Na testa, eu vou fazer esse lado mais arredondado e não indo tão longe, e desse lado ele vai ser mais triangular e ele vai mais longe. Só que o queixo depende muito do que você quer criar. Eu sempre gosto de colocar um queixo mais quadrado, né? Independente se drag king ou drag queen. Então eu vou fazer ele desse jeito. Agora você vem com a base mais escura e vai fazer os contornos. Ó. Drag queen eu vou fazer mais arredondadinho assim, ó. Né? Depois eu vou corrigir isso aqui, tá, gente? Mas por enquanto deixar assim. Pra drag king, eu vou fazer ele puxado até aqui embaixo, ó. Sempre reto, tá? Formas triangulares, formas, linhas retas, ó. E vou puxar ele até aqui. Qual a diferença entre os dois contornos? A diferença é que o contorno feminino, ele é esfumado para cima e o masculino para baixo, tá? Tem artistas também que fazem esse contorno para baixo aqui, mas eu gosto assim. Como eu achei que eu fui demais, eu vou corrigir com a base média de novo, ó. E eu ganhei um pouco mais de espaço aqui, tá vendo?
Volto. Então tudo isso é jogo de luz e sombra. É como uma pintura. Quem já pintou, né? Para quem desenha sabe. Aqui também vou corrigir embaixo, ó. Olhem a diferença. Aqui na testa eu também posso marcar mais ainda essa diferença, que é fazer aqui mais quadrado, ó. Eu posso marcar bastante essa parte também. E aqui eu faço mais arredondado. Essas linhas que ficam, eu volto com a base média entre elas e vou misturar as duas. Nós vamos continuar trabalhando na pele, mas por enquanto eu vou dar uma pausa nela. Agora eu vou fazer a parte da sobrancelha, que pra mim é uma das partes mais difíceis. Então eu vou seguir o mesmo princípio, linhas retas no Drag King e mais circulares Drag Queen. Vou meio que marcar. Eu sempre faço o esboço primeiro, tá? Onde vai ficar cada coisa. E depois eu venho e faço ele super detalhado. Esse vai ser Drag Queen. E esse Drag King. E conforme os anos foram passando, e essa arte sendo cada vez mais atribuída a LGBTs e ficando bastante no underground, ela foi tomando outros espaços, né? Como por exemplo os circos, naqueles freak shows, tinha artistas drag, tinha drags como se fossem palhaços, né? Drag também pode ser um palhaço. Existiram artistas drags humoristas e também artistas drags em cabarés, né? Em shows burlescos. Então a arte continuou viva, mesmo depois do teatro, nesses meios. E posteriormente virou a vida noturna, né? Que as baladas, os shows LGBTs. E uma das coisas mais bonitas e pessoais, na minha opinião, em fazer a arte drag, é que pra mim, enquanto pessoa LGBT, me traz uma sensação de comunidade, me traz uma sensação de pertencimento. Porque quando eu faço uma arte que foi muito marginalizada durante um tempo e que é muito atribuída à comunidade, me traz uma sensação de lugar de pertencimento. E isso é muito legal para um artista, quando o artista se encontra em casa, quando o artista encontra o seu veículo, né? Quando o artista encontra um meio de expressão muito potente, que ele se sente parte de um todo. Então a arte drag para mim é muito bonita por conta disso. E convenhamos que a arte drag é fabulosa, né? Agora eu vou voltar com a base mais clara e dar uma cortada aqui, ó, nos erros. E dar uma iluminada aqui embaixo, vai fazer toda a diferença. Essa é a primeira vez que eu faço uma maquiagem drag king e posto, porque geralmente eu faço e não posto. Não sei porque, eu acho que é porque eu fiquei tanto tempo criando a Úrsula que pra mim a maquiagem drag king é de uma outra persona, assim, não é dela. Então eu acabo fazendo mais maquiagens cujo dito femininas pra Úrsula.
Então agora a gente vai marcar o côncavo junto com aquela base mais escura que eu tinha dito, só que a gente vai manter aquela ideia que eu tinha falado no começo, desse lado mais arredondado e dessa forma formas mais pontudas. Porém, o côncavo não tem como a gente fazer ele reto, né? A não ser que seja uma maquiagem toda geométrica. Então eu vou tentar fazer ela um pouco mais oval desse lado e aqui bem arredondado. Então vamos lá, vou pegar um pincel de esfumar, a base mais escura, e vou marcar bem o côncavo, ó. E desse lado eu vou fazer ele um pouco maior, só que mais caído. Então assim, ó. Em vez de fechar ele desse lado, eu vou manter ele aberto, ó. Então olhem a diferença. Aqui vocês podem ver que fica muito mais marcado e desse lado mais arredondado, ó. Eu vou deixar ele só um pouco mais escuro aqui no final, que é porque eu vou vir cortando. Cortando, quando eu digo, é corrigindo toda a parte de baixo, tá? Então ele vai começar a se misturar cada vez melhor, assim. Aquela coisa, você faz o esboço e depois vai consertando, né? Agora eu vou marcar o côncavo com uma base bem clarinha, que no caso é o clown, que eu vou usar, o clown branco, porque assim vocês podem criar e jogar cores por cima, enfim, aí vai da criatividade de vocês. Como eu disse, eu vou ensinar só a base, né, para vocês poderem criar em cima. E o engraçado é que no mesmo tempo em que essa arte era completamente recriminada, né, e cada vez mais excluída, e participando dos circos, do freak show e dos cabarés, acontecia os bailes da burguesia que tinham um tema que era uma troca de gêneros, né? Então todo mundo um dia ia como se fosse do gênero oposto. Os bailes, os balls também se tornaram marco da comunidade, que também tornou a fazer esses mesmos bailes mais para a comunidade marginalizada. Foi no século XIX também que a gente teve a primeira auto-intitulada drag queen, que era uma pessoa que tinha sido escravizada e após a liberdade organizava esses balls para todo mundo da comunidade. Então todo mundo ia vestido a caráter, com suas melhores roupas e participavam desses bailes, né, que hoje são conhecidos como The Balls, né, que depois virou Ballroom e etc. Daí em diante a arte se tornou cada vez mais marginalizada e pertencente ao underground, né, com mais investidas da igreja para demonizar também a comunidade LGBT, essa arte acabou se tornando cada vez mais marginal. Inclusive as pessoas poderiam ser presas se forem vistas usando uma peça de roupa do gênero oposto. Mas depois, do século XX, século XXI, essa cultura, essa arte começou a tornar cada vez mais forte e presente na cena underground, tendo diversos artistas experimentado essa arte, como do Show, que era um artista plástico que frequentava o meio da arte drag, então ele acabou também experimentando com essa arte. A Divine, que era um ator incrível que estrelou tantos filmes, inclusive Hairspray, que é essa obra-prima, né? Andy Warhol, que era um grande artista plástico, também participou desse nascimento da cultura pop. RuPaul, que posteriormente viria a se tornar essa superstar que ela é hoje, também participou desse movimento da popularização da arte drag, então ela fazia o estilo fotográfico, né, o estilo modelo. Lady Bunny no teatro e no humor. Também tinha o Lee Bowery, que era um dançarino, performer aí da cena underground dos nightclubs, né, das casas noturnas. E que tem essa estética muito pop, muito marcante, muito underground, né, bem clubber. Então a arte drag ganha uma grande explosão nessa época, porque ela se torna o centro das atenções com filmes muito populares, né? Por exemplo, Priscila, Rainha do Deserto. Então a arte drag começa a sair da marginalização e toma o mainstream mais ou menos nessa época. Agora eu vou começar a detalhar essa maquiagem só pra gente poder finalizar ela, tá? E é agora que tudo vai começar a ganhar uma grande forma. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os pelos da sobrancelha para vocês verem. Aqui no finalzinho da sobrancelha, eu vou dar uma esfumada nela assim, ó,
dar uma batida para ela misturar um pouco mais, para ela fazer mais ou menos um degradê. E lembrando que se espalhar demais, a gente volta com a base, né, base do tom médio, e corrige aonde espalhou demais. Ó, aqui deu uma falhada, mas não tem problema. Aquele delineador de caneta é mais fácil para fazer esses pelos, mas eu vou usar um pincel bem fininho. Então eu vou pegar de baixo para cima, ó, e vou puxar um. Vou puxar o outro. E assim eu vou indo até eu completar toda ela. E vou delimitar embaixo. Agora o olho, a boca, tudo o resto vai depender muito do que você pretende criar, né? Qual é a estética que você vai criar. Então, como eu vou fazer uma coisa bem básica, aqui eu vou fazer um delineado e aqui eu vou fazer um esfumado. E desse lado, como é um lado mais masculino, eu não vou fazer muita maquiagem, eu vou só dar uma esfumada. Mas se você pretende fazer um drag king assim mais produzido, mais montado, aí é a sua criação que vai definir. Inclusive, já para dar forma, eu vou fazer até o bigodinho desse lado, que vai ficar legal. Esse bigodinho me lembra a festa junina da escola. E vou fazer a barba aqui embaixo também. Desse lado eu vou esfumar com uma sombra preta. Nós não podemos esquecer também da arte drag, da arte transformista aqui no Brasil. Muitas pessoas conhecem essa arte por nome de arte transformista por conta do show do Silvio Santos nos anos 80, nos anos 90. E foi justamente o Silvio Santos um dos responsáveis a trazer esses artistas para o grande público. Tem as suas problemáticas? Tem, mas levando em consideração o tempo e a exposição que trouxe para a nossa arte, de certa forma teve até um saldo positivo. Nos anos 70, quando o Brasil ainda vivia numa ditadura, nós tivemos um grupo chamado de Z Croquettes, que não eram bem artistas transformistas nem drag, mas brincavam com questões de gênero. Então eles tinham sim influência nessa arte transformista, por mais que não fossem propriamente dito, e fizeram um grande sucesso, inclusive no exterior. Fora os grandes nomes de artistas transformistas brasileiros, né? Tipo Isabelita dos Patins, Miss Biá, Márcia Pantera, Silvete Montilla, enfim, diversas artistas como Chaka, Jimmy Kier, enfim, os nomes são infinitos de artistas que trouxeram para o grande público essa arte, né? Artistas que mantiveram essa arte viva durante tanto tempo e que continua se transformando a todo momento, né? Hoje em dia, nessa nossa modernidade, nós temos drags acessando lugares que até então nunca eram acessados, como na música, nós temos Pablo Vittar, Glória Groove. Na televisão nós temos a RuPaul, né, com RuPaul's Drag Race, que é um sucesso mundial. Inclusive tem várias versões em vários países. Então é muito bonito ver aonde a arte drag chegou, né? E foi também por conta dessas referências mais atuais que eu me inspirei e escolhi a arte transformista, a arte drag, como um meio de expressão da minha arte, né? Porque, como eu disse no começo, ela borra todos os limites. É pintura, é performance, é teatro, é música, é dança, é o que tiver e o que der na telha.
Agora eu vou adicionar alguns detalhes na maquiagem que vai fazer total diferença. Tipo o branco, eu vou voltar e vou aplicar aqui embaixo para dar uma ressaltada, ó. Dê um detalhe maior pro rosto, né? Enfim, as possibilidades são infinitas, você pode ir criando o que for dando na sua cabeça. Como eu disse, eu ia fazer só uma base para que vocês pudessem entender um pouco da dinâmica e da diferença das duas formas. Na boca eu vou mexer só um pouquinho, desse lado eu vou deixar mais achatado e desse lado eu vou deixar ele um pouco mais arredondado, só para dar um pouco de diferença. Aqui eu vou passar um contorno só na borda da boca. E aqui desse lado eu vou passar o batom. Só que antes eu vou cobrir um pouco esse canto. Para isso eu vou usar esse batom um pouco mais escuro aqui, ó. Só que eu tô achando esse batom muito basiquinho, então vamos voltar pro vermelho, né? Nossa, mas eu esqueci de dar uma finalizada aqui desse lado, que é deixar mais arredondado. Desse lado eu coloquei a barba, então eu não vou precisar fazer. E vou consertar com a base clara aqui embaixo, que é só para dar um efeito melhor. Posso dar uma iluminada melhor aqui, ó. Puxando até em cima. E aqui deixando mais arredondado. Vou fazer o nariz, eu passo só um pouquinho assim, ó. E depois eu venho passando uma linha reta. O nariz vai depender muito do que você quer criar, tá? Se você quer deixar ele maior, ele mais fino, enfim, aí você que vai decidir. É importante experimentar, senão você não vai ter a técnica. E para finalizar, eu vou passar um pouco de iluminador aqui em cima, que é só para dar um brilho na maquiagem. Às vezes eu passo um pouco no nariz também, que dá um detalhe aqui no queixo. Aí se você quiser também, você vem e passa um blush, ó. Já dá uma coradinha. Aqui é legal também, dá pra passar, ó. Fica bom. E essa é uma maquiagem simples para as maquiagens drags, né? Isso aqui, por mais que toda essa maquiagem seja pesada e super elaborada, ela ainda é uma maquiagem muito simples para arte drag, né? Você pode perceber que não tem muitos detalhes, muitas cores, mas é porque quando você for criar a sua persona drag, aí você vai adicionar os elementos, o tamanho, o espaço do rosto que você quer utilizar. E para você aprender a fazer isso é só pegando o pincel e começando, não tem outra forma. E tipo, num passe de mágica, você pode criar uma fabulosa drag queen ou então um fantástico drag king. Você escolhe, você é a sua própria obra de arte. Dentro da arte transformista, da arte drag, você pode criar e ser o que você imaginar. Não existem limites, não existem regras e principalmente não existe gênero. Você pode ser uma mulher fazendo drag king, ou uma mulher fazendo drag queen, ou um homem sendo drag queen, ou um homem fazendo drag king. Não importa se você é gay, se você é lésbica, se você é bi, se você é hétero, a arte drag está aí para todos. A arte drag é um veículo de manifestação para todos os artistas que nela quiserem se expressar. Então, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês se sentirem inspirados depois de assistirem esse workshop, experimentem.
Eu tenho certeza que vocês vão descobrir um universo novo dentro de vocês. E não esqueçam de me mandar, de me marcar. Me manda nas minhas redes sociais, são essas que estão aparecendo aí na tela. Comenta aqui embaixo, eu vou ter muito prazer em ver todas as fotos de vocês. Espero encontrar vocês em um outro momento. Foi muito bom compartilhar as minhas vivências, as minhas experiências, as minhas habilidades com vocês.